Fala pessoal, tô aqui fixando. Vamos entrar, hoje a gente vai falar sobre dinheiro. Na sexta-feira à noite é muito pros fortes isso. Botei até um mantra pra atrair dinheiro, né? Porque apesar de ser uma coisa muito física, a gente precisa ter essa clareza e vamos vibrar nessa energia da abundância. E hoje eu vou estar com a Elaine do Rico do Zero, falando sobre dinheiro, sobre relacionamento com dinheiro, desmistificando um pouco e tornando um pouco claro como é que a gente pode fazer. Eu acho que nesse cenário de pandemia é muito óbvio que a gente precisa olhar para isso e precisa tornar isso claro o quanto antes, tá? Vou fixar aqui o tema, manda pro pessoal, para quem você conhece, que tá endividado ou que de alguma forma precisa ouvir e saber mais que dinheiro tem sido sim o problema na vida dela, ou o mau relacionamento com dinheiro, tá? Elaine, eu já vou te chamar, Elaine já tá aí. Peraí, Rico do Zero. Gente, vocês têm noção da história maravilhosa que é a da Elaine, super inspiradora. Fala, Fernando. Vamos lá, vamos lá. Gente, manda essa live pra galera que tá precisando. Peraí. Vamos lá, vou chamar a Elaine pra estar aqui com a gente. Fala, Lã. Fala, Paulo. Quanto tempo? Elaine! Botei o manto. Oi, Lari. Para poder atrair o dinheiro, como se o dinheiro fosse uma coisa que viesse assim, né? Mas a gente vai falar sobre isso porque eu acho muito importante. Fiquei muito, muito feliz. Eu sei que seu tempo é corrido, né? O pessoal vai saber aí de quem é Elaine, tanto Elaine, porque é muita coisa, mãe, esposa, né? Funcionária pública. E obrigado por ter cedido seu tempo para compartilhar um pouco com a gente. Obrigada mesmo. Então vamos lá, vamos começar a live, gente. Só apresentando a Elaine, a gente vai falar sobre dinheiro e relacionamento com dinheiro, porque a gente está num cenário em que a gente precisa olhar para isso o quanto antes, porque as coisas estão desafiadoras e a tendência é ficar mais desafiadora. E eu acredito e parto do princípio que vamos olhar para o problema e a gente consegue, de alguma forma, tornar ele... ele pelo menos não vai pegar a gente, né? Olhando o problema, a gente enfrenta. E é isso. Vamos lá, Elaine. Quem é você sem falar o que você faz? Sempre começa essa pergunta, que eu acho que inspira muito as nossas verdades, né? Ah, muito legal, Lari. Antes de começar falando aqui quem eu sou, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer o convite para estar aqui no seu perfil. Eu sei que seu perfil é bem bombado. E eu acredito que falar sobre orçamento, organização financeira, seja bom para todo mundo, né? Bom, vamos lá então. Eu sou Elaine Barros, sou planejadora financeira, sou especialista em investimentos, sou servidora pública também, como a Lari falou, sou servidora pública já há 18 anos. E, bom, sou criadora do canal Rico do Zero, que fala sobre planejamento financeiro e investimentos. Sou criadora também do Método Start, que é o meu curso de planejamento financeiro, focado 100% na realização de projetos, porque eu acredito, dentro do planejamento financeiro, a gente trabalha muito realização, né? Então, a gente precisa realizar. Não adianta falar assim, foca no futuro, pensa no futuro, deixa de viver o hoje para pensar no futuro, você tem que fazer escolhas. Só que se você souber fazer as suas escolhas, você consegue sim ser uma pessoa da hoje e ainda assim trabalhar para ter um futuro abundante. E é dessa forma que eu trabalho. Eu trabalho pensando no hoje, porque a gente está aqui hoje e a gente precisa trabalhar o hoje. Mas nunca esquecendo do futuro, porque se a gente não trabalhar hoje para ter um bom futuro financeiro, a gente vai colher o quê? Né? Então a gente tem que pensar no futuro, mas sem esquecer do presente. E é assim que eu trabalho dentro do Rico do Zero, com planejamento financeiro. Ele falou, sou servidora pública e há 18 anos, né? E como todo bom servidor público, eu já vivi uma situação de endividamento. É normal, acho que não é que seja normal, é comum, né? Já ficou comum. Né? Todo servidor público, grande parte dos servidores públicos estão numa situação de endividamento hoje. Por quê? Por conta da facilidade de crédito, né, Lari?
tem muita facilidade de pegar empréstimo consignado, de ter cartão de crédito com limites enormes, muito além do que você ganha, né? O banco dá essas facilidades, as lojas dão essa facilidade para o servidor público, porque sabe que o dinheiro é certo, né? O dinheiro vai cair na conta e ele, de uma forma ou de outra, vai pagar aquela dívida. Então, o servidor público ele tem esse histórico de endividamento muito grande. E aí, dentro do meu canal, eu estou buscando falar bastante para o servidor público, porque é a minha classe, né? E eu sei das necessidades dessa classe, mas o que eu falo para o servidor público serve para o público em geral, né? Educação financeira, planejamento, investimentos, e busco também falar muito sobre projetos, né? A gente vive muito no campo do sonho, a gente sonha demais. Eu desejo isso, eu desejo aquilo. E aí a gente não sabe transformar isso num projeto para que realmente a gente consiga realizar alguma coisa na nossa vida. E muitas pessoas sofrem porque não são realizadas, não conseguem realizar nada. E muitas das vezes essas pessoas ganham bem, Lari. Ganham bem, têm uma renda boa, mas não conseguem realizar nada. Por quê? Porque não sabem como estruturar um projeto financeiro, como colocar no papel, como estabelecer realmente metas tangíveis, realizáveis. Então, eu busco falar sobre isso também, porque eu tenho formação em coach, né? Uhum. Eu sou formada em coach, tanto coach financeiro como o life coach, que é o coach de vida. E aí eu trabalho muito meta também dentro do canal. Porque não adianta absolutamente nada você falar de organização financeira, você falar de investimento, se você não falar de projetos, né? Eu acho que investir, organizar as finanças é horrível. É uma coisa que ninguém quer, que ninguém gosta, dói, entendeu? Você deixar de fazer alguma coisa ou cortar algum custo que você tem, uma coisa já fixa ali, que você está acostumado, você ter que cortar aquilo dói. Né? Criadora Bessa, Elaine. Uma pergunta, você falou sobre é horrível, né? Que as pessoas realmente poder olhar para o problema e mudar, porque mudar em relação ao dinheiro a gente sabe que vai ter que fazer diferente. Uma pergunta que eu faço e que eu acredito, né, que você também pense dessa forma, que o dinheiro e lidar com o dinheiro ele é muito mais emocional do que propriamente o dinheiro. Você fala um pouco mais sobre isso? Que eu já ouvi uma live sua e eu lembro você falando sobre o emocional. Com certeza. As nossas decisões financeiras, elas são totalmente emocionais, né? Totalmente emocionais. Às vezes a gente entra no campo do racional, a gente faz o orçamento, a gente sabe que não pode. Mas aí você olha uma determinada coisa e você deseja aquilo. Dependendo do seu sentimento, da sua carga emocional no momento, do que você está passando naquele momento, você não vai racionalizar. Você vai comprar, você vai gastar. Depois você vai ficar sofrendo, falando assim, eu não podia fazer isso. Ai, meu Deus, saí do meu orçamento. Mas as nossas decisões são emocionais. E a gente não deve brigar, Lari. A gente não deve brigar com o nosso emocional, não. A gente tem que entender por que a gente está tomando aquelas decisões, por que aquilo está acontecendo, e a gente tem que atacar a raiz do problema, entendeu? Muitas das vezes as pessoas consomem para suprir outras necessidades. Então, pode ser uma necessidade de carinho, de atenção. Muitas vezes as pessoas entram nas lojas porque sabe que na loja ela vai ser querida, né? A vendedora vai tratar ela com todo carinho, né? Com todo amor ali. Por quê? Porque tem um interesse envolvido, mas ela não quer saber disso. Ela quer saber do sentimento que ela vai ter naquele momento. Então, às vezes, a pessoa consome muitas das vezes, né? Por outras necessidades. Então, você tem que identificar o porquê você está tendo aquele tipo de atitude, por que você está consumindo compulsivamente, né? Para você atacar realmente a raiz do problema. E às vezes o problema é uma questão de atenção, né, que você não está tendo, ou algum problema realmente dentro da família, com o companheiro ou com os filhos, ou um problema no trabalho, e a pessoa acaba buscando subterfúgios para se sentir, né, feliz, mesmo que seja uma felicidade momentânea.
Só que isso tem consequências, né? Isso tem consequências dentro do seu orçamento, na sua vida financeira, causa consequências também de saúde, né? Porque o estresse a gente sabe que é o mal do século XXI, né? O estresse, né? A ansiedade, isso tudo são maus do século XXI, causados por todas essas coisas que a gente tem por trás, né? Por questões emocionais mesmo. Então você tem que identificar qual é o foco daquilo ali, por que que você está tomando aquele tipo de atitude, para você tentar resolver na raiz do problema. E aí, quando eu falo de orçamento, olha que legal, né? Quando a gente fala de orçamento, a gente não pode deixar de lado essa carga emocional. A gente tem que dar como se fosse um estímulo, um remedinho para aquele nosso lado emocional. A gente tem que deixar ele satisfeito. Sério? Porque se ele conta. A gente tem que deixar o nosso lado lá consumista, né? De realização, aquele lado que deixa a gente, aquele desejo, né? Tem que deixar ele satisfeito. E quando a gente trabalha o orçamento, Lari, a gente precisa estabelecer um percentual dos nossos rendimentos para saciar esse lado, né? Do desejo, da emoção. A gente precisa disso. Porque se você não fizer isso, quiser realmente trabalhar só no racional, falar, não, eu quero atingir R$1 milhão, né? Eu quero juntar R$1 milhão. Então, eu vou trabalhar no meu racional, eu sei que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer... Corta tudo, né? Corta tudo da sua vida. Isso não funciona, isso não perdura, não tem como durar no longo prazo, entendeu? Você vai acabar sucumbindo. Sabe o que acontece com essas pessoas que tomam esse tipo de decisão? É igual quem faz dieta cortando tudo. É a mesma coisa. Na primeira oportunidade, a pessoa enfia o pé na jaca. Enfia o pé na jaca, gasta tudo que guardou. Excelente analogia. Porque aí pega e você juntou uma grana, aí você pega aquela grana, eu também não quero saber e vou, né? Isso aí. Eu fiz muito isso, gente, a vida toda. E eu até, sério, até eu falar assim, não, eu preciso trabalhar isso, porque eu sabia que era emocional, né? Precisava trabalhar isso. E quando eu comecei, eu te sigo assim, tipo, via muitas suas coisas, lives que você fazia, de dica também, relacionamento. E eu acho que é importante a gente destrinchar esses problemas, né? Porque foi o que você falou, fica muito no campo das ideias, aí você fala, cara, você não se sente realizado, porque nunca tá bom, você quer cortar tudo. E eu acho também uma coisa que você fala muito sobre coisas a longo prazo, do fazer agora, você inclusive falou, mas o a longo prazo. Porque a gente tem muita dificuldade de pensar no amanhã, né? Tipo, no amanhã mesmo. Assim, a gente quer pensar, eu quero fazer 1 milhão, mas tipo, tem muitos dias para ter 1 milhão acontecer, né? Fala um pouco mais dessa mentalidade que a gente precisa ter a longo prazo para as coisas acontecerem. Ótimo, Lari. Realmente é muito importante a gente falar sobre isso. Eu tenho até uma dica bem legal, assim, para a gente focar no longo prazo sem deixar de viver o hoje, né? Você vai fazer o seguinte, você tem projetos que você deseja realizar no longo prazo, né? Você quer, por exemplo, juntar R$1 milhão. Isso é uma coisa grande, que hoje parece estar muito longe para você, né? Parece uma coisa enorme, difícil de atingir. Mas você não pode menosprezar esse teu desejo, esse seu objetivo, se é realmente o que você deseja. Então, você vai pegar esse seu mega objetivo, você vai colocar ele no papel e você vai estabelecer mini metas, micro metas, e você vai focar um degrau de cada vez. Então, você vai focar um degrau de cada vez. Por exemplo, você quer atingir R$1 milhão. Em vez de focar no R$1 milhão, você vai focar nos primeiros R$1.000. E aí você atingiu essa meta, você vibra porque você atingiu aquela meta. Isso vai te dar foco, vai te dar ânimo, vai te ajudar a chegar no próximo degrau. Então, o próximo degrau é o quê? Eu estabeleci que meu próximo degrau é R$5.000. Então, eu vou focar nos meus R$5.000. Show! Atingiu os 5 mil, maravilha! Você está mais perto dos 1 milhão do que você estava ontem. Entendeu? E aí você foca no próximo degrau, e no próximo degrau, e no próximo degrau. Quando a gente fala de acúmulo patrimonial, a gente tem uma coisa bem legal a nosso favor, que são os juros compostos. Então, se você está focando no 1 e depois você foca no 5, aquele 1 já está trabalhando a seu favor.
Então você vai chegar muito mais rápido no 5 do que foi para chegar no primeiro R$ 1.000. E aí, quando você focar nos 10 mil, você vai chegar mais rápido ainda, porque você já tem os primeiros 1.000 e os 5.000 trabalhando para você. Então, você vai chegar mais rápido. Então, por isso que dizem que é mais fácil você chegar aos primeiros 100 mil, né? Que é mais difícil, né? Você chegar aos primeiros 100 mil, né? Do que aos primeiros 1 milhão. Por quê? Porque quando você tem 1 milhão, 100 mil reais trabalhando para você, é muitos juros ali entrando. Então, você chega muito mais rápido no 1 milhão. Então, você não tem que focar no 1 milhão, você tem que focar no primeiro degrau. Então, quando você pega uma meta grande, um objetivo grande, a gente está falando aqui da questão do 1 milhão, mas pode ser um objetivo de trabalho mesmo, uma meta mesmo profissional. Por exemplo, você quer ser, e você tem que sonhar, que eu digo, é pensar grande mesmo, o que você quer, né? Porque a gente nasceu para sermos pessoas realizadas, então a gente pode sonhar. Você vai pegar aquele seu sonho, aquilo que você realmente deseja ser, deseja fazer na sua vida, e você vai colocar no papel e você vai destrinchar aquele seu projeto ali ao máximo. Você vai colocar tudo que você precisa fazer, coisas pequenas mesmo que você precisa agir hoje para realizar aquele mega projeto na sua vida. E você vai ver que coisas pequenas realizações vão estar te levando mais rápido à realização daquela sua mega meta de vida. Entendeu? Então você vai estar sempre trabalhando em prol do seu grande objetivo de vida, mas sem deixar de realizar. E viver o processo é muito bom, viver o processo é extremamente importante. Você tem que vibrar, agradecer, né? Ser grato por aquilo que você está fazendo agora, porque pelo que você está conseguindo realizar agora, porque aquela pequena coisa está te fazendo chegar mais perto naquele seu grande objetivo. Então a gente precisa agradecer mais, né? A gente esquece de agradecer as pequenas coisas que acontecem, a gente esquece, né? Porque a gente só está com foco lá longe. E aí você acha assim, nossa, ainda não atingiu o meu objetivo. Nossa, mas você já subiu quantos degraus, né? Você está muito mais perto hoje do que você estava ontem. Por quê? Porque você estabeleceu aquele objetivo que você quer atingir. Então, quem não tem meta, quem não tem objetivo na vida, sobrevive. Sobrevive, não vive, né? Quem não tem meta, sobrevive. Você vai vivendo ali, deixa a vida me levar, que nem você colocou no Stories hoje, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. E você, na verdade, não realiza nada. Porque você está sempre esperando. Está sempre esperando algo grande acontecer. E você não agradece pelas coisas pequenas. Né? Então é isso. Um milagre. As pessoas ficam... E meu pai fala muito isso, é muito engraçado. Ele, Larissa, mas quando o milagre... Larissa, vai acontecer uma coisa boa? Eu falei, vai acontecer, pai? Peraí, pelo amor de Deus, as coisas não vão acontecer assim. E é muito louco isso, né? Eu acredito que quando a gente começa a olhar para isso, a resolver os problemas, porque a gente vive numa sociedade que é muito problematizadora, né? Aquelas pessoas... Todo mundo tem um amigo que você vai chegar naquele amigo com uma solução, ele vai vir com 3 problemas diferentes em cima daquela solução e fica naquele ciclo. E quando eu penso na questão do dinheiro, isso é muito óbvio. Quando eu falo, tá, mas você está devendo quanto? O que você precisa? A pessoa, não, Lari, mas tá todo mundo assim. Então, partindo, né, desse princípio de que você tem que pensar realmente fora da caixa, você tem que querer resolver as coisas. O que você recomenda? Porque hoje, né, especialistas, eu recebi várias perguntas aqui, eu vou deixar a live salva, vou falar sobre isso, e tiveram umas 3 ou 4 perguntas perguntando, tô com dívida, por onde começo? Que eu acho que é o problema do brasileiro, não sabe nem por onde começar, de tão ruim que tá. Então fala um pouco pra gente do seu ponto de vista, como é que a gente pode ajudar e passar isso. Ótimo. Então, tô com dívida, por onde eu começo? Colocando no papel todas as suas dívidas. Você precisa enxergar qual é o tamanho do seu problema. Então, você precisa colocar todas as suas dívidas no papel. Coloca uma por uma. E você, depois que você colocar todas as suas dívidas no papel, você vai escalonar elas da dívida com maior taxa de juros para a dívida com menor taxa de juros.
Então, você precisa ter a noção do tamanho do problema. As pessoas fogem disso, Lari. As pessoas não querem enxergar o tamanho do problema. Só que se você não souber qual é a sua real situação financeira hoje, você não vai solucionar. Você fica indo para o banco renegociar uma dívida sem saber se você pode pagar, né? Sem ter antes feito um planejamento disso. Então, primeiro ponto, entender quais são as suas dívidas, colocar no papel e escalonar elas pelas dívidas de maior taxa de juros com as menor taxa de juros. Como é que você vai saber a taxa de juros de cada dívida? Você tem que buscar com o emissor da dívida. Então, se você está devendo ao banco, ao cartão de crédito, você vai pedir a eles que te mandem um extrato dessa dívida para que você entenda o que você já pagou. O que você está devendo realmente. O quanto daquele valor que você está devendo é juros. Então, você tem que entender isso tudo. Isso tudo, eles são obrigados a te fornecer. Então, você vai entrar em contato, você vai pedir esse extrato, né, da sua dívida real. Isso você não consegue ver no Serasa, Lari, tá? Porque o Serasa, ele só registra o valor que entrou no registro. Por exemplo, você ficou 3 meses sem pagar, acumulou um valor de R$900, é o que vai constar lá. Mas, na verdade, quando você vai entrar em contato com a entidade ou o banco que você está devendo, você vê que a dívida não é aqueles R$900, né? Você tem que entender o que está por dentro daquela dívida. Às vezes você já está devendo mais. Às vezes aqueles 900, R$500 é juros. Então a gente precisa entender o que é. Você só vai conseguir fazer isso se você pedir esse extrato ao banco ou à financeira, à instituição que você estiver devendo. Você tem que pedir essa informação. E eles são obrigados a te fornecer. Se porventura eles não te fornecerem, você pode acionar o Banco Central, né? Que eles também têm um controle lá dos devedores. Então você consegue essa informação. E aí você vai fazer esse espelho, né? Você vai entender qual é o tamanho do seu problema. Ah, tá, Elaine, entendi qual é o tamanho do meu problema, mas e aí? O que eu faço agora, né? Agora é você entender como é que está a sua situação financeira hoje. Você precisa fazer o seu orçamento. Não adianta nada você saber que você está devendo R$10.000, mas você não sabe quanto é que você ganha por mês, quanto é que entra, como é que você poderia se planejar para quitar aquelas dívidas. Você precisa entender como é que está o seu orçamento. Então, você precisa fazer um orçamento. Como é que é feito o orçamento? Você registra tudo que entra. Por exemplo, se você tem uma renda fixa, é mais fácil, né? Você sabe o valor que vai entrar todo mês. Agora, se você é uma pessoa que tem uma renda variável, que alguns meses ganha X, outros meses ganha Y, você precisa fazer esse orçamento para ter uma média de quanto você ganha por mês. Porque tem mês que você ganha menos, tem mês que você ganha mais, então você precisa tirar uma média disso. Como é que você tira uma média disso? Ou você registra exatamente tudo que entra durante os 3 meses e faz uma média desses 3 meses, ou você registra durante 1 ano e tira a média dos 12 meses. Você pode fazer isso. E aí você vai ter uma média do valor que você tem mensalmente entrando no seu orçamento. Além de saber quanto entra, você precisa saber quanto sai, quais são as suas despesas. Você precisa entender exatamente quais são as suas despesas. Depois que você colocar direitinho no papel tudo que você tem de despesa fixa, de despesa variável, né? Você vai colocar tudo no papel. Aí depois de colocar no papel, você vai marcar com uma cor luminosa, uma cor diferente, tudo que você acredita que pode cortar do seu orçamento ou que pode ser reduzido dentro do seu orçamento. Você vai marcar de vermelho e você vai trabalhar nisso. Você precisa fazer sobrar recursos para você começar a montar uma estratégia para quitar suas dívidas. Não adianta você, agora eu sei que eu devo 10 mil ao cartão de crédito. Vou lá negociar, mas quanto que você pode pagar por mês? Você não sabe. Você vai assumir uma responsabilidade se você não sabe quanto você pode pagar? Então, é todo um processo. Primeiro, você entende como é que está a sua situação de dívida, de endividamento.
Aí você faz o seu orçamento, entende como que está o seu orçamento, tenta mexer dentro do seu orçamento, enxugar mesmo as suas despesas, ao ponto de sobrar recursos. Se, por exemplo, você estava num orçamento 0 a 0, nem sobra nem falta, você estava ali acabando com o seu orçamento todinho, pagando dívida. Aí você fez o seu orçamento, você conseguiu fazer sobrar R$ 200. Ah, R$ 200 não paga a minha dívida de R$ 10.000. Realmente não paga. Só que, o que você vai fazer? Vai lá no banco negociar para pagar R$ 200 e botar 100% de juros nessa dívida? Claro que não. Você vai pegar esses R$ 200 e você vai acumular esses R$ 200. E vai olhar lá na sua lista de dívidas qual é a que está com a maior taxa de juros. Normalmente é cartão de crédito, cheque especial, né? Essas são as maiores taxas de juros. E você vai começar a negociar. Tá? Você já sabe exatamente quanto é que tu deve. Você sabe o que daquela dívida é juros, o que realmente você está devendo. Você vai começar a negociar. Aí você liga, tem negociação? Né? Aí eles vão falar, tipo assim, 5.000 para quitar. Aí você fala, não, 5.000 eu não tenho. Então, não vai rolar. Você tem que ter calma, né? Para você sair numa situação de endividamento, você tem que ter tranquilidade. Mas você tem que ter foco de que você vai sair, né? Se você precisar fazer uma renda extra nesse sentido, você vai fazer. Tudo depende do foco que você estabelecer naquela meta. Porque quitar dívidas também é uma meta. A renda extra é muito interessante. Desculpa te cortar, Elaine, mas a renda extra é algo que as pessoas precisam ter uma clareza e trazer algo mais positivo, né? Para não estar sempre se apoiando numa coisa só. A gente viu tudo depois da pandemia acontecendo, a quantidade de pessoas que dependia de uma renda só tinha que se estrepou, né? Porque, caramba, e agora? O que eu precisava, o que eu tinha aqui de fixo não está dando certo. E as pessoas, né, esperaram, como acontece, infelizmente. A gente precisa de uma crise para poder mudar. Mas como a gente pode antecipar isso? E é uma coisa, eu acredito que você concorde, que a renda extra é algo positivo a se fazer, estando em dívida ou não. Então, vamos lá. A questão não é nem renda extra, é renda passiva, Lari. A gente não pode ter uma única perna segurando a nossa mesa. A nossa mesa precisa de, no mínimo, 4 pernas. O que são essas pernas? 3 pernas já segura, né? 3 pernas segura uma mesa? Não, bom, então, o que você precisa? Eu tava falando mais. Legal. Fala sobre isso. Você precisa sustentar a sua mesa. A sua mesa é a sua vida, é o seu padrão de vida atual. Você precisa ter múltiplas fontes de renda para sustentar o seu padrão de vida atual. Isso a gente fala que é renda passiva, renda que vem de uma forma passiva para você, sem que você precise trabalhar incessantemente por aquele rendimento. Por exemplo, renda passiva que a gente tem através dos investimentos, aluguel de imóveis. Se você, por exemplo, alguma coisa que você vá fazer que você não precise trabalhar para que aquele dinheiro entre todo mês na sua conta. Então, as pessoas têm que começar a pensar com essa cabeça. Renda passiva, renda passiva. Eu preciso gerar renda passiva. Eu preciso gerar algum fluxo de caixa na minha vida, algum rendimento que entre na minha vida sem que eu precise acabar com as minhas horas, entendeu? De vida, de dia. Você tem que gerar renda passiva na sua vida. Tem que gerar renda passiva. Uma vez que você organizou a sua vida financeira, né? Quitou as suas dívidas, organizou o seu orçamento, tá fazendo sobrar dinheiro, né? Tá com um orçamento superavitário, né, que a gente fala, onde você tem uma sobra de recursos, você tem que começar a trabalhar a questão do se pagar primeiro. O que é se pagar primeiro? É você pegar uma parte dos seus rendimentos que advém do seu trabalho, que você rala para conseguir, para fazer ele trabalhar para você. E aí você vai fazer isso como? Investir no seu patrimônio. E aí a gente tem várias formas de você colocar esse dinheiro para trabalhar e gerar fluxo de caixa. A gente tem vários investimentos no mercado financeiro que você consegue gerar renda passiva para você. Como exemplo, a gente tem os fundos imobiliários, que é onde você investe em
fundos que investem em imóveis e imóveis para aluguel, né? E com o aluguel desses imóveis, o que ele faz com o aluguel desses imóveis? Ele distribui para os cotistas. Então, você consegue acumular patrimônio, gerar um grande valor em patrimônio e ter renda passiva advinda desses aluguéis todos os meses caindo na sua conta. Outra forma de renda passiva que você tem advinda dos investimentos são os títulos do Tesouro Direto que pagam cupom semestral. Então, esses títulos, você investe nesses títulos e você tem ali os cupons, que é uma antecipação dos juros, caindo na sua conta de 6 em 6 meses. E tem outros tipos de investimento também, quando você investe em empresas também, você também tem os lucros advindos das operações dessas empresas entrando constantemente dentro do seu orçamento. Então, é uma forma de você gerar renda passiva. Você investir num negócio também é uma forma de você gerar renda passiva. A questão do investir num negócio é que é um investimento mais arriscado, né? Você precisa entender do negócio, precisa trabalhar para aquele negócio começar a gerar lucro realmente. Então, é uma coisa um pouco mais trabalhosa, mas tem gente que tem essa visão, né? Que gosta de montar negócios, que deseja montar um negócio. Então, você montar um negócio também é uma forma de você gerar renda no longo prazo, né? Uma renda passiva que vai vir dos seus negócios sem que você precise estar ali 24 horas trabalhando para gerar essa renda. Nossa, fantástico, fantástico. Lê, fala um pouco pra gente, que a gente fala sobre investimentos. Tá bom, a gente conseguiu quitar as dívidas, começa a se pagar. Eu tive muitas perguntas falando sobre bancos digitais, né? Porque eu também, né, aprendi, tô aí engateando nessa vida dos investidores. E uma coisa que eu tive muita dúvida no início foi sobre bancos digitais, eu recebi isso, né? E muitas perguntas estavam falando qual o melhor banco digital para começar a investir. Perguntando também sobre corretoras, eu sei que é muito relativo, né? Tem a Homebrook, que é diferente, eu testei várias, mas fala um pouco pra gente sobre isso, sobre investimentos e corretoras. Ok, vamos lá então. A gente tem três formas, 3 canais de investimento, né? Um canal, na verdade. Eu até vi uma pergunta que você mandou para mim, Lari. O que é melhor para investir? Nubank ou Inter? Na verdade, você não está investindo no Nubank ou no Inter, né? Você está usando eles como um canal de investimento. Você pode investir através do seu banco de varejo, e quando eu digo banco de varejo, eu digo os grandes bancos. Itaú, Santander, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Esses são bancos de varejo, são grandes bancos com várias lojas, né? São várias lojas, então eles são bancos grandes. Esses são os bancos de varejo. Você pode investir através deles. Inclusive, os grandes bancos já estão dando até acesso ao pequeno correntista para investir no Tesouro Direto sem ter que pagar nenhuma taxa, né? Porque antes eles cobravam taxa para poder investir o seu dinheiro no Tesouro Direto. Eles já estão fazendo isso até sem cobrar nada. Mas você pode investir através do seu banco. Você pode investir através dos bancos digitais, né? Que aí a gente tem o Nubank e vários outros bancos digitais. O Inter também é um banco digital. E a gente tem as corretoras. Qual é a diferença de você investir através de um banco de varejo, um banco digital e uma corretora? O banco de varejo só vai te oferecer os produtos dele. Então, você não tem diversidade, você não tem muita escolha, né? É aquilo ali e aquilo ali mesmo. E normalmente os produtos são péssimos. A rentabilidade muito ruim, né? Eles têm produtos assim que, sinceramente, se você entender um pouquinho, você vai ver que é péssimo. Por exemplo, um CDB que você encontra numa corretora pagando 100% do CDI, o banco de varejo te oferece pagando 98% do CDI. E fala para você que é o melhor dos mundos, né? Então, essa é a questão. Você pode investir no banco de varejo, mas você não vai ter poder de escolha e você vai ter ali péssimas opções.
Investir através de um banco digital. Você tem um pouco mais de escolha, né? Porque o banco digital ele te oferece um pouco mais de escolha, ele te dá um pouco mais de acesso, mas ainda é uma coisa um pouco mais reduzida. Quando você investe através de uma corretora de valores, é como se você estivesse entrando dentro de um shopping center. E aí você tem um shopping de 3 andares, onde você tem vários produtos para todos os gostos, para todos os preços, para todo mundo. Isso é uma corretora de valores. Deu para entender? Sim. A corretora é um shopping center. O banco digital é uma loja como se fosse uma C&A da vida, que tem vários produtos, né? De sapato, roupa, artigos eletrônicos. É uma C&A da vida. Walmart. Isso. E os bancos de varejo são loja de rua. Uma loja que só tem aquilo ali. Deu para entender? É isso. Essa é a diferença. Sim. E como é que você escolhe, né? Por exemplo, você pode começar investindo através de um banco digital. Por exemplo, quem está começando agora, que abre uma conta, né? Porque ele dá outras funcionalidades, ele é um banco, né? Ele não tem uma loja física, mas ele é um banco, então você consegue fazer outras coisas. Na corretora, você não tem acesso a pagamento, cartão, nada disso. A corretora só serve para investimento. E você não pode também ficar deixando o seu dinheiro parado ali, porque ela não tem garantia do dinheiro que fica parado ali. Ela serve apenas como uma intermediária, né? É igual mesmo um shopping, ele tá ali para você entrar, escolher a loja, comprar e sair, né? A questão é que você tem várias lojas para escolher, você pode escolher o que você quiser, né? Então, essa é a questão. A corretora, ela não é um banco. Os bancos digitais já são bancos, são pequenos bancos, né? Normalmente são fintechs, né? Que estão começando agora. Mas são bancos, então você tem acesso a pagamento, cartão, essas coisas, então te dá mais acesso. Mas quando a gente olha para investimentos, eu acho mais interessante você investir através da corretora, tá? Você ter uma corretora de valores para fazer seus investimentos, né? Com foco em montar a sua reserva de emergência, com foco em montar a sua carteira previdenciária, focando na sua aposentadoria e com foco também nos seus projetos de vida. Outro ponto importante, Lari, que eu não vejo muita gente falando aqui, mas nós, planejadores financeiros, a gente trabalha muito nesse sentido, que você tem que ter carteiras diferentes. Por exemplo, os investimentos da sua aposentadoria não são os investimentos que você vai utilizar para realizar os seus projetos de vida, por exemplo, fazer uma viagem, fazer uma festa, fazer uma cirurgia plástica, trocar os móveis da sua casa, fazer uma obra. Para uma necessidade, para uma emergência e tudo mais. Então, você tem que ter essa distinção. Ah, Elaine, dificultou a vida. Antes era uma carteira só, agora são 3. Na verdade, quando você começa a trabalhar desse jeito, focando nos seus projetos, na verdade, você facilita a sua vida. Porque você sabe exatamente o que é para quê. Então, se você tiver que mexer no investimento que é para um projeto específico, você não vai ter mexido no seu projeto de independência financeira. Então, na verdade, quando você foca em projetos, quando você investe focando em projetos, e a independência é um projeto de vida também, você facilita a sua vida na hora de investir. Então, você fica com mais clareza, mais objetividade, mais direção. Então, tudo isso facilita a vida do investidor, do pequeno investidor, ou até mesmo quem já está investindo. Tem muita gente que já está aí no mercado, né?
testando, investindo, mas ainda não parou para montar uma estratégia de investimentos, né? E a estratégia, na verdade, ela precisa ser a primeira coisa que você deve montar, estabelecer. Uma estratégia, o que que você quer? E a estratégia, ela é focada em você, né? É você olhar para você e decidir o que que você quer, né? Decidir qual é o tamanho da sua reserva, decidir o que que você quer para a sua aposentadoria, decidir o que que você quer realizar na sua vida, quais são os seus projetos. E aí você vai trabalhar, né? Vai reservar aquele dinheiro dentro do seu orçamento para os investimentos e vai saber exatamente aonde que você tem que colocar. Por quê? Porque você já sabe, já montou uma estratégia de investimentos. Facilita muito a vida do investidor. Legal, legal. Eu acho que ter objetivo, a clareza, né? Sempre o melhor lugar, acho que a melhor estratégia é começar por onde se quer, né? E uma dúvida que eu tenho, isso é minha, né? Eu perguntar, porque eu tenho muitos projetos e muitos sonhos. Eu nunca sei qual dar prioridade, se é pelo tempo ou se é o que está mais distante, que é mais desafiador. O que você acha sobre isso? Pelos sonhos, e por onde a gente começa os objetivos, por onde começa a investir? Bom, vamos lá então. Você precisa escalonar os seus sonhos também, os seus projetos também. Você precisa colocar eles no papel. Faz um brainstorming, né? Coloca tudo, uma chuva de ideias. Coloca todos os seus sonhos no papel. E aí você, depois daquele momento, fica uns 10 minutos, 20 minutos só colocando tudo que você quer fazer, tudo que você quer realizar na sua vida no papel. Depois que você colocar todos eles, Lari, você olha para eles e você fala assim, define qual deles, se fosse realizado, mudaria completamente a sua vida, né? Qual daqueles projetos todos que você colocou ali no papel, qual deles é o seu objetivo central? É aquilo que você, se você fizesse, se você conseguisse atingir ele, você levaria junto vários outros objetivos. Muito provavelmente você vai conseguir definir o seu objetivo meta, o seu grande objetivo. E aí esse grande objetivo, ele leva junto vários outros. E quando você estabelece todas as atividades, todas as tarefas, tudo que você precisa ressignificar na sua vida, os hábitos que você precisa estabelecer para que você atinja aquele projeto, aquele mega projeto na sua vida, você vai ver que no caminho você vai realizar vários outros que você colocou naquela lista. Entendeu? Então você acaba trabalhando vários projetos ao mesmo tempo. Entendeu? Entendi. Muito provavelmente, por exemplo, você normalmente é o projeto de profissional nosso, assim, o que você quer ser e tal. E aí, digamos que você queira ser, sei lá, sei lá, o que você quer ser, Lari? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Como é que você quer estar daqui a 5 anos, profissionalmente? Profissionalmente, eu acho que a minha empresa saindo assim com o meu método de negócio. Eu tenho negócio hoje, né? Não está aqui no Instagram, mas eu tenho uma empresa de comunicação de marca que fala sobre psicologia e publicidade. Então, eu quero estar aí sendo um selo de qualidade para as empresas, grandes empresas e médias empresas. Então, você quer daqui a 5 anos que a sua empresa, que a sua marca tenha visibilidade no mercado, que já esteja estabelecida. Sim. Show de bola. E o que você precisa fazer? O que você acha que você precisa fazer hoje para que isso aconteça? Para que isso o que hoje precisa fazer para que isso aconteça. Hoje eu preciso que o meu método, o que eu montei mesmo, seja efetivo, que realmente faça diferença na vida das empresas que eu passar. E para ele ser efetivo, o que você precisa? Eu preciso ter clareza, tempo, estar perto das empresas, estar ali analisando. Deixa eu explicar melhor. Eu acho que é isso, estar mesmo fazendo, porque eu quero pegar tudo ao mesmo tempo, mas focando uma empresa por vez, um resultado por vez. Então você teria que conseguir uma empresa e conseguir resultado com essa uma empresa. Exatamente, que é o que eu faço hoje. Com um cliente para depois ter outro cliente, ser relevante e ir ganhando espaço. E você já tem esse um cliente?
Tenho, E você está trabalhando em cima dele? sim. Então você se pergunta o que eu preciso fazer para que ele consiga ter o resultado que ele quer e eu consiga ter o meu case para mostrar para outros clientes. Então você foca em realizar, em ter resultado com ele. É o seu primeiro degrau. E aí você vai trabalhar no segundo degrau e no terceiro degrau. Mas você precisa fazer uma chuva de ideias do tudo que você precisa fazer. Às vezes você precisa fazer uma lista de clientes potenciais, tudo você sabe, né? Então, você precisa ver como que você vai chegar nessas pessoas. E aí, quando você vai sonhando e imaginando e colocando no papel tudo, sem se questionar, sem se julgar, sem pensar se vai dar certo ou vai dar errado, coloca tudo no papel. Tudo que vier na sua cabeça, que você acha que dá para fazer, que vai acontecer, você coloca no papel. E aí depois você pega tudo isso que você colocou no papel e você organiza em bolinhos, tipo assim, coisas que eu posso fazer dentro desse mês. Então, eu posso fazer isso, isso e isso. O legal, Mari, é você, Lareto, você todo dia fazer alguma coisa que te faça chegar mais perto daquilo que você deseja. Porque aí você vai estar De revisar, né? Isso é diário mesmo. diário. Essa resposta, sim. Então, você precisa todo dia fazer alguma coisa, nem que seja qualquer coisa, nem que seja estudar, ler, pesquisar, não sei. Qualquer coisa, mas todo dia você precisa estar focando naquilo. Isso vai te trazer comprometimento, vai fazer o universo, se você acredita, vai fazer o universo trabalhar a seu favor e trazer mais ideias, mais pessoas para perto. E tudo vai fluir rumo àquilo que você deseja. Mas você precisa ter clareza de como você quer estar daqui a 5 anos, né? O prazo que você determina para você. E aí você precisa estabelecer o que você vai fazer no prazo de 1 ano, o que você vai fazer no prazo de 1 mês, o que você vai fazer no prazo de 1 semana, 1 dia. E aí você vai trabalhar todo dia para ter a realização desse projeto. E eu tenho certeza que quando você tiver realizado esse projeto na sua vida profissional, você vai levar junto vários outros. Por exemplo, né, como eu te conheço, viajar, né, conhecer lugares diferentes. Tudo isso vem junto, não é verdade? Tudo isso vem junto. Então, você não tem que focar em viajar, você tem que focar naquele projeto-alvo, no seu grande projeto, porque ele vai fazer com que você consiga todo o resto. Vai vir tudo junto. Entendeu? A gente precisa ter uma grande meta. O problema é que a gente não consegue definir essa grande meta, né? A gente precisa se visualizar daqui a 5 anos, prazo que você se dá, né? O prazo que você se dá, você precisa se visualizar naquele momento e entender tudo que você precisa fazer. E todo dia você está se analisando, como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso fazer mais? Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso ser melhor? Né? E aí trabalha nesse sentido. E é uma constante, não é fácil, né? Quem é empreendedor sabe que não é fácil. Por exemplo, eu sou servidora pública, mas estou entrando nessa parte do empreendedorismo e é doloroso, porque a gente acredita que o nosso produto é bom e que vai ter resultado de hoje para amanhã, e não é assim, né? A gente tem que trabalhar incessantemente, mas sempre focando naquilo que a gente realmente acredita que importa, né? Que realmente é o nosso projeto-alvo. E uma dica excelente também, que funciona muito, é a visualização, né? Então, você tem que ter o seu projeto no seu campo de visão. Total. Né? Você pega o seu projeto, você tira uma foto sei lá, da lista que você fez e você coloca na sua tela do celular, você coloca na tela do computador, você coloca no espelho do banheiro, mas você precisa ter o seu projeto no seu campo de visão. Por quê? Se a gente não ficar visualizando todo dia aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, a gente esquece. Os problemas do dia a dia vão levando e a gente esquece. Vida real. E isso ajuda também a gente saber o que é realmente algo importante para a gente fazer um determinado mês e o que é apenas um desejo momentâneo. Porque os pequenos desejos, aquilo que às vezes vem e vai embora,
e a gente vai e faz. Por exemplo, você está focado na sua dieta. Aí você, por algum problema emocional, né? Alguma coisa, você acaba, eu vou tomar aquele sorvete porque eu mereço, né? Mas se você pegar e tiver lá a sua barriga de tanquinho pendurada lá no seu espelho do banheiro, quando você for passar o batom para ir para a rua tomar sorvete, você vai olhar e vai falar, não. Pensa duas vezes, com certeza. Não, isso é incrível, assim, a visualização é algo que, né, quando eu sei que eu não tô 100%, que a gente passa por esses processos emocionais, vamos lá, meditar, foca no objetivo, e aí você sente, né, eu acredito realmente no poder da crença, do que você acreditar, de você, mais do que, óbvio, a gente precisa agir, mas o acreditar é o primeiro passo. Lê, a gente tem 9 minutos e eu queria te fazer uma pergunta, achei muito boa, nem parece, cara, eu fui ver agora, porque meu celular não aparece notificação. E eu queria uma pergunta que é um pouco polêmica, que me fizeram. Aluguel ou compra de casa própria e carro? Foram duas perguntas diferentes e, enfim, queria que você pudesse responder aí. Eu, né, precisei colocar no papel, porque na minha cabeça isso, fui ensinada a entrar no financiamento com 21 anos de idade. E com 21 anos de idade estava eu pagando aí dívida, só Deus sabe quando ia acabar. Mas, enfim, queria que você falasse sobre isso, sobre a importância ou não da casa própria, do carro próprio, o que você acha? Depende, Lari, sinceramente, isso também é uma questão muito emocional, a gente não leva apenas a questão racional. Se você olhar só para o racional, não vale a pena você entrar num financiamento da compra de uma casa própria, você vai pagar 3 casas. Quando você compra um carro financiado, dependendo do valor que você financia, você paga 3 carros, entendeu? Então, mas tudo depende do contexto da pessoa. Talvez esse carro vá servir como uma fonte de renda, e aí ele vai se planejar para pagar mais rápido. Ou a casa talvez seja um desejo de infância, uma coisa muito enraizada. Então você não pode mexer também com algo que é um desejo daquela pessoa. É claro que ela pode trabalhar o orçamento dela, ela pode administrar aquilo tudo, focar em poupar, acumular para chegar mais rápido, né? Tudo isso depende de cada pessoa. A gente não pode deixar de lado a questão emocional. Eu já falei para você, né? Se você brigar com o seu emocional, você vai perder. Isso é verdade. Não briga com o seu emocional, porque não dá certo. Você vai perder, já perdeu. Então, você tem que trabalhar junto com ele, né? Junto com o seu emocional. E entender por que você quer uma casa própria, por que é importante para você. Será que realmente vale a pena? Você não pode esperar um pouquinho mais? Será que não tem uma forma de você esperar um pouquinho mais? De você acumular um dinheiro? Será que você não consegue acumular mais para dar uma entrada maior? Né? Porque as pessoas, elas querem porque querem, não sabem nem por que querem e entram no financiamento, às vezes, dando 10 mil de entrada numa casa. E aí paga 3 casas, 4 casas. Eu já fiz uma live falando sobre os valores e são absurdos os valores que a gente paga a mais quando entra num financiamento desse. Então, preciso olhar realmente o que está motivando, o que a pessoa está levando em consideração. Agora, se você olhar apenas para o lado racional da coisa, não compensa você entrar num financiamento para comprar carro e casa. Não compensa. Você vai pagar 3 carros, 3 casas, tá? Você poderia estar realizando muito mais coisas na sua vida, né? Deixando um pouco mais para frente, né? Poupando, acumulando, investindo melhor para poder comprar à vista, né? Olhando para o lado racional. É melhor você comprar à vista, né? Ou você, dependendo da pessoa. Tem gente que não suporta morar de aluguel, que acha que não é a casa dele, né? Que não pode fazer as coisas. Então, caramba, você vai lutar com isso? Você vai convencer essa pessoa de que o aluguel é mais vantajoso? Porque para você porque você entende isso, né? Porque isso para você já é enraizado, já entendeu a lógica do negócio. Mas a pessoa não, ela quer a casinha dela, ela quer poder botar o jeito dela, quer trocar o piso. Então, isso é muito relativo. Não existe, aluguel é melhor. Não existe isso. Você tem que olhar para a pessoa, o que ela quer, por que é importante para ela aquilo. E aí você trabalha nesse sentido. Mas entrar em financiamento é sempre prejuízo. Sempre prejuízo. Então, se puder, né, quer comprar? Show. Mas então,
junta, tenta fazer aí outra renda extra, né, para poder acumular e investir o dinheiro, fazer ele multiplicar, para daqui a 5 anos, 6 anos, 7 anos, você comprar a casa própria à vista. Né? E até porque com dinheiro à vista você consegue até desconto, né? Consegue aí barganhas, várias barganhas, né? Consegue altos negócios. Também acho. Ai, Lê, adorei a sua resposta, porque não é óbvia, né? Eu achei muito boa. Não é. Muito boa. E, Lê, chegando aos 3 minutinhos finais, queria que você falasse, fizesse umas considerações finais dentro do cenário que a gente está hoje e das pessoas que estão preocupadas com dinheiro. O que você pode deixar de dica, orientação para essa galera, né? De tudo que a gente está vivendo. Vocês precisam primeiro o autoconhecimento, na verdade, né? A dica aqui é se conheçam, entendam quais são os seus objetivos, o que você quer da vida, né? Diante daquilo que você deseja realmente realizar na sua vida, você vai ter motivação para organizar a sua vida financeira, cortar o que tem que ser cortado, refinanciar a dívida, né? Você vai ter motivação para fazer todo o resto, mas você precisa se conhecer. O autoconhecimento é fundamental. Então, primeira coisa é se conhecer, entender quem é você, onde é que você quer chegar, quais são os seus propósitos, seus objetivos. E aí, com isso, você consegue chegar mais rápido, porque você sabe por que você vai fazer tudo. Sabe por que você vai organizar as finanças, sabe por que você vai investir, sabe por que você vai fazer várias outras coisas na sua vida, porque você sabe, você se conhece, você sabe o que você quer. Então, é autoconhecimento. É o início de tudo. Autoconhecimento é a chave, né? Não tem jeito, gente. É a chave para qualquer área da vida. Elane, muito, muito obrigada. A gente vai cair já. Por esse momento foi incrível. Eu vou deixar salva a live, galera. Lari, me manda as perguntas do pessoal. Faz um print que aí durante a manhã, durante esse final de semana eu vou respondendo. Ah, mando. Pode deixar que eu mando. Vou responder o que você mandou também, mas pode deixar, tá bom? Tá. Então, adorei. Beijo.